Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus diante de Pilatos. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Pilatos, querendo arrancá-lo ao ódio dos judeus, não prorrogou o julgamento. Por isso está dito. Então Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus. Teofilacto Diócrida. Isto é, chamou-o à parte, porque suspeitava nele algo de grande, e pretendia sondá-lo de modo aprofundado, longe dos gritos dos judeus, daí que siga. Ele disse: Tu és o rei dos judeus? Alcuino. Com essas palavras, Pilatos mostra que os judeus lhe lançaram a acusação de se dizer rei dos judeus. São João Crisóstomo. Ou talvez Pilatos o tivesse ouvido da boca de muitos. Como, porém, não tivesse nenhuma acusação contra ele, para não prolongar a investigação, traz à baila essa incriminação comum. Segue. Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Teofilacto Diócrida. Com isto, insinua que Pilatos era insensato e julgava sem discernimento. É como se dissesse: Se o dizes de ti mesmo, apresenta os sinais da minha rebelião. Se o ouviste dos outros, faz o inquérito habitual. Santo Agostinho. O Senhor sabia muito bem a resposta do que perguntava a Pilatos e como Pilatos replicaria, mas quis que aquilo fosse declarado, não para ele mesmo saber, mas para que tudo fosse registrado por escrito e viesse ao nosso conhecimento. São João Crisóstomo. Não pergunta, portanto, como desconhecedor da resposta, mas querendo que o próprio Pilatos atribuísse essa acusação aos judeus. Daí que siga. Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Santo Agostinho. Pilatos afasta de si a suspeita de que ele mesmo tivesse inventado aquela acusação, dando a entender que o ouviu dos judeus. Daí que acrescente: Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste tu? Termina de demonstrar que era disso que o incriminavam. Equivale a dizer: Se negas que é rei, que fizeste para seres entregue a mim? Como se não fosse espantoso que se fosse entregue a um juiz para ser punido alguém que se declare rei. São João Crisóstomo. Nosso Senhor procura aclarar a mente de Pilatos, que não era de todo mal, provando-lhe que não é mero homem, mas Deus e Filho de Deus, e afastando a suspeita de que aspirasse a realeza, como temia Pilatos. Daí que siga. Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Santo Agostinho. Isto é o que o bom mestre veio para nos ensinar.
Mas antes fora necessário demonstrar como é vã a opinião dos homens sobre o reino dele, quer a dos gentios, quer a dos judeus, de quem Pilatos a ouvira. Pensam que parecia a pena de morte por aspirar a uma realeza ilegítima, ou ainda, porque é comum os pretendentes à realeza invejar os que já reinam, e ainda por cima era de cuidar se o reino dele não se oporia quer aos romanos, quer aos judeus. Ora, se tivesse respondido apenas à pergunta de Pilatos, pareceria responder apenas à opinião dos gentios, e não também a dos judeus. Mas, depois da réplica de Pilatos, responde de modo mais oportuno e conveniente, tanto aos judeus quanto aos gentios. E isso é o sentido da sua resposta. Ouvi, judeus e gentios, não impeço o vosso domínio sobre o mundo. Que mais quereis? Vinde pela vereda da fé ao reino que não é deste mundo. Ora, que outra coisa é o reino dele, senão os seus fiéis? A este diz, não sois deste mundo, embora ainda quisesse que estivessem no mundo. Por isso, diante de Pilatos, não diz, o meu reino não está neste mundo, mas não é deste mundo. Pois bem, é do mundo toda a multidão de homens criada por Deus, mas gerada da linhagem corrompida de Adão. Tornou-se, porém, parte do reino que não é deste mundo todo homem que, em Cristo, foi regenerado. Assim, Deus nos desenterra do poder das trevas e nos transfere ao reino do Filho de sua caridade. São João Crisóstomo. Ou ainda, fala desse teor porque não possui aqui um reino como o dos reis terrenos. Seu principado vem do alto e não é humano, mas maior e mais glorioso. Daí que acrescente, se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Escancara aí como são frágeis os nossos reinos terrenos, porque tiram toda a força dos seus ministros e servidores. O reino do alto, porém, basta a si mesmo e não tem necessidade de ninguém. Se, portanto, o seu reino é maior que os da terra, foi capturado por querer, entregando-se a si mesmo. Santo Agostinho. Após demonstrar que seu reino não era deste mundo, acrescenta, mas meu reino não é daqui. Não diz, o meu reino não está aqui, porque de fato está aqui e estará até o fim dos séculos, com o joio misturado ao trigo até a hora da colheita. Não obstante, não é daqui, porque está no mundo como um peregrino. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, Nosso Senhor não diz, meu reino não é aqui, mas daqui, pois reina de fato no mundo, emprega nele sua providência e o dispõe segundo sua vontade. Porém, seu reino não está assentado nestas partes mais baixas, e sim no céu, onde foi constituído antes dos séculos. São João Crisóstomo. Os hereges agarram essa ocasião para afirmar que Nosso Senhor nada tem a ver com a fundação do mundo. Mas quando Jesus diz, mas meu reino não é daqui, não subtrai ao mundo sua providência e governança, apenas mostra que seu reino não é humano nem corruptível. Segue. Pilatos lhe disse, então tu és rei. Respondeu Jesus, tu o dizes, eu sou rei. Santo Agostinho. Não é que Nosso Senhor tivesse medo de confessar-se rei. Se assim falou, foi de modo a nem negar de um lado que era rei, nem de outro a afirmar que o era, dando assim a ideia que seu reino fosse deste mundo. Com efeito, assim responde, tu o dizes, querendo dizer, tu, carnal que és, o dizes segundo a carne. Depois acrescenta, para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. Não se deve, na versão latina, alongar o pronome hoc da frase in hoc natus sum, dando-lhe este sentido, nesta condição nasci, mas abreviá-lo, de modo que diga, para isto nasci. Assim como na frase seguinte, diz sem nenhuma ambiguidade, ad hoc veni in mundum, para isto vim ao mundo. Tudo isto evidencia que Nosso Senhor falava de seu nascimento temporal,
pelo qual encarnou e veio ao mundo, e não do nascimento eterno e sem começo, pelo qual era Deus. Tudo isso indiciava que Nosso Senhor falava de seu nascimento temporal, pelo qual encarnou e veio ao mundo, e não do nascimento eterno e sem começo, pelo qual era Deus. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, interrogado por Pilatos se era rei, Nosso Senhor responde: para isto nasci e para isto vim ao mundo, isto é, para ser rei, pois pelo próprio fato de que nasci de um rei, atesto que também eu serei rei. São João Crisóstomo. Se, portanto, nasceu rei, nada possui que não tenha recebido. Para isto nasci, diz o Senhor, para dar testemunho da verdade, isto é, para convencer todos da verdade. E é de reparar que grande exemplo de humildade deu neste episódio. Enquanto era chamado por todos de malfeitor, tudo suportava em silêncio, mas quando foi perguntado sobre o reino, nesse momento falou, ensinando Pilatos e conduzindo seu espírito às coisas mais elevadas. Além disso, ao dizer que veio para dar testemunho da verdade, atesta que jamais procedeu com ardil. Santo Agostinho. Ora, se Cristo dá testemunho da verdade, é de si mesmo que dá testemunho. Dele, afinal, soa a seguinte voz: eu sou a verdade. Mas como nem todos abraçam a fé, acrescenta e diz: todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Ouve, de certo, com as orelhas da alma, isto é, obedece à minha voz, ou melhor, acredita em mim. E ao dizer todo aquele que é da verdade, enaltece a graça pela qual, segundo seu desígnio, chama os homens. Pois, se levarmos em conta a natureza em que fomos criados, uma vez que a verdade criou a todos, quem haverá que não é da verdade? Mas nem todos são, nem todos receberam da verdade a graça de obedecer à verdade. Se afinal tivesse dito, todo aquele que ouve a minha voz é da verdade, pareceria que é por obedecer à verdade que alguém é da verdade. Mas não é isto que diz, e sim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouve, de certo, e não é da verdade pelo fato de que lhe ouve a voz, mas pelo contrário, ouve-lhe a voz porque é da verdade, porque este dom lhe foi conferido pela verdade. São João Crisóstomo. Assim falando, Nosso Senhor cativa Pilatos e o convence a dar ouvidos ao que diz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,